Vamos imaginar um rio. Só que em vez de água, esse rio carrega ideias, filosofia, ciência. Durante séculos, esse rio fluiu de uma fonte que muita gente nem imagina, do mundo islâmico, direto para a Europa medieval, transformando o pensamento ocidental para sempre. A gente vai mergulhar nessa corrente e descobrir como ela mudou tudo. E a questão central da nossa história é justamente essa. O que acontece quando o mundo que tinha uma memória meio fragmentada, de repente encontra uma biblioteca inteira de sabedoria que estava esquecida? O resultado, bem, não é nada menos que uma revolução. Para entender o tamanho desse impacto, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina o cenário. Início da Idade Média. O Ocidente Latino tinha perdido o contato com a maior parte da filosofia grega antiga. O conhecimento era raro, sabe? Escasso, fragmentado. Mas uma mudança gigantesca estava prestes a acontecer. Tudo começou com as traduções. A partir do século XII, um grupo de estudiosos iniciou um projeto, assim, massivo, de traduzir textos do árabe para o latim. E eles não estavam só redescobrindo Aristóteles, não. Eles estavam descobrindo os comentários brilhantes e as filosofias originais de pensadores como Avicena e Averroes. Era um mundo novo se abrindo. E o epicentro dessa revolução intelectual toda foi uma cidade, Toledo, na Espanha. É aqui que a história fica fascinante, porque lá em Toledo, estudiosos cristãos, judeus e muçulmanos trabalharam lado a lado. Foi um dos projetos de colaboração intelectual mais incríveis da história. Claro, isso não aconteceu da noite para o dia, né? Foi uma onda que foi crescendo com o tempo. Começou meio tímida lá no século XI, na Itália, com textos de medicina. Aí no século XII, a coisa explodiu em Toledo com a filosofia. E no século XIII, atingiu um novo pico, lá na Sicília, com a chegada das obras de Averroes. Lá por volta de 1300, esse movimento de tradução diminuiu, mas a revolução que ele causou, essa estava só começando. E só para a gente ter uma noção da escala disso, estamos falando de mais de 131 grandes textos de filosofia e ciência traduzidos do árabe. Não foram só alguns livrinhos, não. Foi literalmente a transferência de uma biblioteca inteira de conhecimento de um mundo para o outro. Agora, o que é realmente interessante é que não se tratava só de livros antigos. Eram ideias explosivas, conceitos que batiam de frente com a visão de mundo da Europa daquela época, forçando um questionamento total sobre a realidade, sobre Deus e sobre a própria mente humana. Vamos pegar um exemplo aqui. O filósofo Avicena, ele introduziu uma distinção que mudou o jogo entre essência e existência. Pensa assim, a essência é o que uma coisa é. É o projeto de um cavalo, a ideia de cavalo. Já a existência é o fato de que essa coisa existe. É o cavalo de verdade ali pastando no campo. A grande sacada é que a cavalice, a essência pura, não é nem uma ideia geral na nossa cabeça, nem um cavalo específico. E essa distinção, que parece sutil, abriu caminhos completamente novos de pensar sobre a realidade. E aí a gente chega num dos maiores pontos de conflito. A visão de mundo cristão medieval dizia que o mundo foi criado por Deus no tempo, ou seja, teve um começo e vai ter um fim. Mas os filósofos, se baseando nesses textos gregos e árabes, vinham com outro argumento. O mundo é eterno. Ele simplesmente emana de uma causa primeira para sempre, tipo a luz que sai de uma lâmpada. Duas visões de universo em rota de colisão. Mas olha, se a ideia de um mundo eterno já era chocante, a próxima era ainda mais radical. E ela veio de um filósofo chamado Averroes, com uma teoria que desafiava a própria noção de eu. A pergunta que o Averroes colocou na mesa foi bem direta. Esse intelecto que pensa, ele é mesmo individual? É de cada um? E a resposta dele soou como um trovão filosófico na época. Ele argumentou que, na verdade, existe um único intelecto para toda a humanidade. É isso mesmo. A teoria é que a humanidade inteira se conecta a uma espécie de servidor intelectual cósmico. Nossos cérebros individuais seriam como terminais, mas a capacidade de processar, o intelecto que realmente entende as coisas, seria um só. Único, eterno e compartilhado por todo mundo. É uma ideia bem radical, né? E, claro, a reação foi forte. Tomás de Aquino resumiu a principal objeção de um jeito simples e devastador. Ele disse: "Este homem individual pensa." A questão é que a teoria de Averroes parecia ir contra a nossa experiência mais básica, a de que o pensamento é um ato pessoal. Sou eu que estou pensando, não uma mente universal. É óbvio que ideias como essa não passaram batido. Elas criaram a verdadeira tempestade intelectual.
As universidades, especialmente a de Paris, viraram campos de batalha de ideias, disputando o futuro do pensamento. O clímax desse conflito todo veio em 1277. O bispo de Paris publicou uma lista condenando formalmente 219 teses, consideradas perigosas. Foi uma tentativa de frear essa maré de novas ideias que estava inundando a universidade. E o que é que estava nessa lista proibida? Praticamente um compilado dos maiores sucessos da nova filosofia. A ideia de que o mundo é eterno, a tese do intelecto único para todos, a noção de que a felicidade se encontra aqui, nesta vida, com a filosofia e não na próxima, enfim, os conceitos mais quentes da época, agora oficialmente declarados como perigosos. Mas aí vem a grande virada da história. A condenação não funcionou. Aquele rio de conhecimento era simplesmente poderoso demais para ser barrado. Em vez de serem descartadas, essas ideias foram absorvidas, debatidas, integradas. Elas forçaram gigantes como Alberto Magno e Tomás de Aquino a criar sistemas filosóficos ainda mais sofisticados só para conseguir dialogar com elas. No fim das contas, essas ideias não foram um desvio, elas se tornaram a fundação sobre a qual a filosofia ocidental que veio depois foi construída. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A história que a gente costuma ouvir sobre o pensamento ocidental parece uma linha reta que vai da Grécia para a Europa. Mas a história real, ela é muito mais complexa e rica. A redescoberta de Aristóteles, por exemplo, só foi possível graças ao mundo islâmico, que não apenas guardou esses textos, mas debateu, enriqueceu e transformou essas ideias. O que nos leva a pensar, será que o que a gente chama de herança ocidental foi desde o começo um grande diálogo global?